Então, pessoal, na aula de hoje, de gestão da qualidade, nós vamos falar aqui sobre os princípios da gestão da qualidade, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje, são os princípios da gestão da qualidade. Para começar, tem que entender que esses princípios procuram facilitar o estabelecimento de uma cultura de gestão bem-sucedida, justamente para tentar chegar o mais próximo possível da ISO 9000, que é a ISO da qualidade, né? Esses princípios aqui foram da ISO 9000 de 2005, né? Mas, quando você vai analisar hoje, ele já tem a ISO 9000 mais atualizada, né? É só para a gente conhecer, né? Com o conhecimento, ou melhor, com o crescimento da competição global, como a gente já falou nas aulas passadas, a gestão de qualidade se tornou intensamente importante para a liderança e para a gestão de todas as organizações. Os princípios de gestão da qualidade se aplicam de uma maneira global a todos os grupos de usuários. Esse documento é focado sobre as necessidades dos gerentes executivos. Aplicando esses 8 princípios de gestão da qualidade, as organizações tendem a produzir benefícios para os clientes, benefícios para os acionistas, para os fornecedores, para a comunidade local e para a sociedade como um todo. A gente já falou nas últimas aulas e para existir a qualidade na empresa, ela precisa ajustar, fazer com que o cliente fique satisfeito, a satisfação também dos acionistas, do dono da empresa, dos fornecedores, da comunidade local, né, da sociedade como um todo. Então, aplicando esses 8 princípios, a gente vai conseguir esses benefícios. Definição do princípio de gestão da qualidade. Tira o print aí dessa tela aí. Tira o print da tela aí para evitar que vocês percam esse dado aí, ó. O princípio de gestão da qualidade é uma crença ou regra fundamental e abrangente para conduzir e operar uma organização, visando melhorar continuamente seu desempenho a longo prazo pela localização nos clientes e, ao mesmo tempo, encaminhando as necessidades de todas as partes interessadas. Isso aqui é o que você vai entender sobre princípio de gestão da qualidade. É como se fosse uma definição, tá? Primeiro princípio, de 8. Organização focada no cliente. As organizações dependem de seus clientes e, portanto, deverão entender as necessidades atuais e futuras, atender os requisitos e se esforçarem para exceder as expectativas dos seus clientes. Sempre tem que pensar no seguinte, pessoal. Eu vou montar uma empresa. Eu tenho que pensar no meu cliente. É o primeiro princípio. Como é que eu vou fazer uma coisa, fabricar um produto que o cliente não goste, que o cliente não precise? Não, eu tenho que pensar sempre em primeiro lugar, é o primeiro princípio, organizar tudo focando no cliente. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. O que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que entender que toda a gama de necessidade, toda expectativa do cliente relativa ao produto, prazo de entrega, preço e confiabilidade. Repare, eu tenho que entender toda a gama de necessidade e expectativa do cliente. Vamos supor, o cliente está precisando de um lápis. Então, eu tenho que pensar qual é o lápis melhor, né, para ele, com preço bom, que o cliente possa confiar no meu lápis, que ele possa comprar esse lápis e se sentir satisfeito. Vocês já viram aqueles lápis que a gente compra e ele quebra, e ele não presta, e é fraco, né? Então, quando a gente analisa assim, a gente tem que ver, observar bem direitinho o cliente, se ele vai ficar satisfeito ou não. Garantir uma abordagem balanceada entre as necessidades e as expectativas dos clientes,
e outras partes interessadas também, né? Tem que garantir que seja balanceada as necessidades, né, dos acionistas, dos empregados, da comunidade, porque também não adianta eu fazer com que o cliente fique com a melhor parte, vamos dizer assim, mas eu esteja prejudicando o meio ambiente, por exemplo. Eu estou dando o melhor lápis, mas eu estou matando a árvore. Eu estou dando o melhor madeira lá para fazer um teto de uma casa, mas eu estou cortando, cortando as florestas, né? Então isso aí vai prejudicar. Então tem que ter uma abordagem balanceada. Eu também não posso prejudicar outras, né? Eu não posso prejudicar os fornecedores, nem a comunidade, né? Nem a sociedade, tá certo? Só pensando no cliente. Mas eu tenho que ter o cliente em primeiro plano. Além de tudo, comunicar todas essas necessidades e expectativas a toda a organização. Como assim, professor? Todo mundo que trabalha na minha empresa precisa saber o que, que eu quero de fato, o que, que o cliente precisa. Né? Então eu preciso dizer para o pessoal da organização. Medir a satisfação do cliente e atuar sobre os resultados. Como é que mede a satisfação do cliente? Ligando. Alô, colega, tudo bem? Você comprou aqui na nossa loja, eu queria saber se você está gostando. Ou então, vendo na internet, vendo no WhatsApp como é que o pessoal tá, manda mensagem. E aí, se chama de pós-venda, né? Pós-venda. Gerenciar um relacionamento com o cliente. E também faz parte do pós-venda. Que é o quê? É o saber o que, que ele quer, o que, que ele precisa. Olha, por exemplo, eu comprei um carro no ano passado, e aí esse ano eles mandaram uma mensagem para mim dizendo assim: Olá, Túlio, tudo bem? Eu gostaria de saber como é que está seu carro, está tudo bem, porque a garantia está se vencendo daqui a um dia, e aí a gente queria saber se você precisa de alguma coisa e tal. Isso aí é bom, exclusivamente para você pensar assim, poxa, o cara está se preocupando comigo. Apesar de a gente saber que isso aí é só marketing, né? Mas dá a entender que a preocupação existe, tá entendendo? E aí o que, que a gente faz? A gente vai lá, liga, ou então fica satisfeito, não, o carro tá bom, o carro tá maravilhoso. Se o carro tiver ruim, você já corre lá na concessionária, já ajusta, já ajeita, né? Tá entendendo? Então o que, que aconteceu comigo? Eles mandaram a mensagem dizendo, olha, tá se vencendo aqui o prazo como é que eu disse no instante, da garantia, e aí a gente queria saber como é que está seu carro e tal, tal, tal. Se você tiver interesse em trocar o seu carro por um novo, a gente também está cobrindo a oferta do concorrente, não sei o quê. Quer dizer, já está vendendo ou tentando vender um novo carro para mim. Já começou a vender muito cedo, né? Eu não estou nem pensando em comprar carro, nem trocar carro, mas eles já começaram a vender. No ano que vem, ou daqui 6 meses, vão mandar outra mensagem dizendo, e aí, o que você acha dos nossos propostas? Saiu um novo carro, tal, 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 tal. Né? E aí a gente vai ficando, vai pensando e vai olhando, e depois fica com aquela vontade, aquele desejo, vai lá e troca o carro. É assim que eles conseguem pensar, fazer uma organização voltada para o cliente. Então, o primeiro princípio, voltar-se para o cliente. Qual é a vantagem disso? Primeira, com relação à formulação das estratégias. Ele vai formar estratégia política tomando as necessidades do cliente e as necessidades de outras partes interessadas, compreendidas por toda a organização. Só um exemplo. Ele ligou para mim e disse, e aí o carro, o que você acha? Aí se eu tiver alguma coisa para reclamar, eu vou dizer, olha, o carro é duro, ele não tem o amortecimento necessário para isso, para isso, para aquilo, eu vou dizer que está faltando um espaço para colocar um copo, eu vou dizer que está faltando, o som não é legal, vou dizer que trava muito o som e tal. E aí o que, que eles vão fazer? Sabendo de tudo isso, eles vão simplesmente ajustar lá, organizar lá, para que a gente possa, no próximo carro, sair melhor, certo? Então é isso que eles pensam, né? A adequação de objetivos e metas, visando que os objetivos e metas importantes estejam ligados às necessidades dos clientes. Como eu disse, né? Ele vai olhar a necessidade do cliente, o que, que o cliente está reclamando, ele vai lá e arruma.
para evitar ter outro problema mais na frente. A gestão operacional melhora o desempenho da organização a fim de atender a necessidade dos clientes. Gestão de recursos humanos garante que as pessoas tenham o conhecimento e habilidades exigidos para satisfazer os clientes. Então, gestão de recursos humanos é aquela gestão que vai, como é que eu posso dizer? Que vai fazer o produto, que vai fazer com que as coisas funcionem, né? Tá certo? Até aí. Vamos lá. Esse foi o primeiro princípio, voltado para o cliente. Agora a gente pensa no segundo princípio. Toda empresa precisa ter uma liderança. É o segundo princípio. Certo? É o princípio 2, o princípio da liderança. Os líderes estabelecem a unidade de propósitos e a direção da organização. Eles devem cifrar e manter o ambiente interno no qual as pessoas possam se tornar plenamente envolvidas no alcance dos objetivos da organização. Então, ter liderança é um princípio importante. Ter liderança é como se você tivesse, assim, uma pessoa à frente para tomar as rédeas das coisas e fazer as coisas avançarem. Numa turma como a de vocês, que hoje está bastante separada, você tem que pensar assim, tem várias lideranças. Não é só aquele líder da turma, não. Tem várias lideranças. Tem um que toma de conta lá da baderna, tem outro que toma de conta da parte dos estudos, não é verdade? Então a gente tem que pensar assim, liderança para o bem, né? De preferência. Então, se você consegue ser líder, líder é aquele que você fala e o pessoal escuta, né? Se você conseguir ser líder, perfeito, maravilhoso. Para ser líder, é simples. Você tem que ser proativo e liderar por meio de exemplo. É complicado? É, mas é isso. Para ser um líder tem que ser assim. Como é que é ser proativo? Uma pessoa que é ativa, uma pessoa ativa é uma pessoa que faz tudo na hora certa. Proativo é aquele que já fez antes de ser pedido, né? Ele já vai logo antes, já conversa, já adianta o serviço, tá certo? Compreender e responder às mudanças no ambiente externo. O líder precisa considerar as necessidades de todas as partes interessadas, pensando nos clientes, nos acionistas, nos empregados, nos fornecedores, na comunidade e na sociedade. Estabelecer uma visão de futuro, estabelecer modelos éticos e de valores compartilhados para todos os níveis de organização. Construir uma confiança, eliminar esse medo, importante isso para ser líder. Prover liberdade e os recursos exigidos para pessoas atuarem com responsabilidade. Inspirar, encorajar e reconhecer as contribuições das pessoas. Promover a comunicação honesta, comunicação aberta. Educar, treinar e assistir as pessoas. Adequar objetivos e metas desafiadoras. Implementar estratégias para alcançar esses objetivos. Para isso, acontecem os benefícios. Sobre a formulação de estratégias, estabelecendo e comunicando uma visão clara do futuro. Para adequação dos objetivos e metas, traduzindo a visão da organização em objetivos e metas mensuráveis, aquelas que a gente consegue alcançar. Sobre a gestão operacional, dando poder e envolvendo as pessoas para alcançar os objetivos. Sobre a gestão de recursos humanos, tendo a força do trabalho estável, bem informada, motivada e o pessoal, todo mundo querendo que tenham poder, né, que saibam fazer. Esse aí é o princípio da liderança. O terceiro princípio é envolver as pessoas. Eu vou até parar por aqui um pouquinho. Eu queria saber de vocês o que vocês estão achando disso aí. Aproveitar que o chat está desligado, vocês têm que falar no microfone. E aí? O que vocês acham aí?
Cri, cri, cri. Será que não tem ninguém escutando essa aula, Jesus? Estou falando para quem, Senhor? Eu não entendi a pergunta. Achar de quê? O que vocês estão achando desse princípio, desses princípios aí? O primeiro princípio, focado no cliente. O segundo princípio, liderança, que tem que ter. O que vocês acham? Para a empresa realmente precisa disso ou não? Eu acho que sim, acho que é bem interessante assim, debater esses assuntos, porque tipo, as pessoas que têm mini negócio, micro negócio, não sei como vocês falam aí, né? Tem uma empresa pequena, aí fica, quando vai começar, começa sempre de baixo. Aí quando ele vai começando, devagarinho, tem que saber dessas coisas para poder agradar os clientes dele. Assim como ele já está começando, né? Já tem que ter uma base do que deve fazer. Olha, e o mais engraçado, Suelen, assim, é interessante o que você falou e é importante, porque é o seguinte, esse curso, ele faz com que você desperte para o empreendedorismo. Eu acho que vocês estão tendo uma disciplina de empreendedorismo também, né? Então, esse curso, ele faz com que você pense assim, em ganhar dinheiro mesmo. E daqui a pouco botar uma loja, fazer um serviço, né? E nessa época de internet, as coisas dá para fazer em casa e vender pela internet, né? Mas aí você tem sempre que pensar no seguinte, focar primeiro no cliente, né? Primeiro, eu tenho que ter um foco no cliente. Depois eu preciso ter liderança. E liderança não é só ser líder e mandar no povo, não. Liderança que eu quero dizer aqui é você ter influência sobre os outros. É você falar uma coisa e aí já vem o influencial, como é que é? O influencer digital, né? Acho que é assim que chama, que faz isso, né? Ele consegue vender fácil as coisas dele porque ele já influencia muito, ele é líder, tá entendendo? E assim vai adiantando. Deixa eu concluir aqui. Vamos ver hoje quatro princípios e na próxima aula mais quatro, tá certo? Vamos lá para o próximo princípio, que é o terceiro, envolvimento de pessoas, tá certo? Envolvimento de pessoas. As pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização e o pleno envolvimento delas permite que suas capacidades sejam usadas para o benefício da organização. Então, olha só, aplicar o princípio de envolvimento das pessoas precisa ter essas ações aqui, ó. Aceitar a responsabilidade, a propriedade de solucionar problemas, é o envolvimento de pessoas. Se você for olhar, principalmente nesse primeiro ponto aqui, você vai analisar o seguinte, ó. Eu resolvo tudo, eu sei de tudo, eu sou o dono da empresa. Mas se eu tiver que envolver pessoas, eu preciso aceitar que a outra pessoa pode solucionar os problemas também. Chegou um problema, não é eu que resolvo, não sou só eu que resolvo. Tem que aceitar a responsabilidade do colega para que ele possa solucionar este problema, tá? Buscar ativamente a oportunidade para fazer os melhoramentos nas pessoas mesmo. Buscar ativamente oportunidades para aumentar as suas competências, seus conhecimentos e sua experiência. Compartilhar o conhecimento livremente e a experiência em equipe. É importante você compartilhar o seu conhecimento e sua experiência, né? Para que as pessoas, né, se sintam envolvidas. Focalizar na criação de valor para os clientes. Ser inovador, ser criativo, adicionar aos objetivos da organização tudo isso, inovação e criatividade. Representar a organização aos clientes, comunidade local e sociedade como um todo. Derivar a satisfação do seu trabalho. Estar entusiasmado e orgulhoso para fazer parte da instituição, da organização. Isso aí é importante para envolver as pessoas. Eu preciso estar bem para que as pessoas sintam bem comigo e para que as pessoas estejam na minha empresa felizes. Tá? Supondo que eu esteja trabalhando com empresa e eu estou triste, eu estou vendo, as coisas estão andando, mas eu estou triste, eu estou desanimado, eu não vejo o fundamento da empresa. O pessoal que trabalha comigo vai pensar o quê? Essa empresa está quebrando, essa empresa está falindo, eu vou logo sair dela, eu vou logo me livrar daqui e tal. Não é isso? Então você tem que estar sempre entusiasmado, sempre orgulhoso,
Por mais que aquele dia que você esteja vendendo não seja o melhor dia. Você olha e poxa, eu não vendi nada hoje. Mas graças a Deus nós estamos trabalhando, nós vamos vencer, e vai vender, e vai vender. E tem que arrochar o nó para poder fazer serviço, prestar serviço e vender, né? Benefícios para isso: a formulação de estratégias e políticas, pessoas contribuindo efetivamente para melhorias das estratégias e políticas da organização, a adequação de objetivos e metas, pessoas compartilhando a propriedade dos objetivos da organização, a gestão operacional, pessoas sendo envolvidas em decisões apropriadas e em processo de melhorias, na gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, pessoas ficando mais satisfeitas com seus empregos e sendo ativamente envolvidas no seu desenvolvimento e crescimento pessoal para benefício da organização. Daí é o envolvimento das pessoas. Primeiro foi o quê? Cliente. Segundo foi o quê? Líder. Liderança. Terceiro foi o quê? Envolver as pessoas. O quarto tem que ser o que agora? Processo. Como é que eu vou fazer? Né? Os 3 primeiros eu pensei, primeiro lugar, no meu cliente, aquele que vai usufruir dos meus trabalhos, dos meus serviços, ou do meu comércio. Segundo, eu pensei em mim, né? Eu preciso ser líder para que minha empresa funcione bem. Terceiro, eu pensei no próximo, no coleguinha do lado, naquele que trabalha comigo. Eu preciso envolver ele. Eu preciso que ele seja... preciso que ele se sinta da empresa. E agora sim, eu vou para o processo, né? É um resultado desejado. Um resultado desejado é alcançado mais eficazmente, eficientemente, quando as atividades e recursos relacionados são gerenciados como um processo. Como é esse negócio de processo? Quais são aí os procedimentos para isso? Definir o processo para alcançar o resultado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar tudo bem descritozinho, ó. Tenho que fazer isso, tenho que procurar tantos clientes, tenho que ir atrás, tenho que fazer melhor, tenho que comprar o melhor material, blá, blá, blá. Tudo isso aí é a questão de enfoque no processo. Identificar e mensurar entradas e saídas, onde é que está entrando, onde é que está saindo, o que eu estou perdendo, o que eu estou ganhando, né? Identificar as interfaces do processo com as funções de organização, avaliar possíveis riscos, consequências e impactos do processo sobre os clientes, fornecedores e outras partes interessadas, estabelecer claramente a responsabilidade e a autoridade para gerenciar esse processo, identificar os clientes internos, clientes externos, fornecedores e outras partes. Quando projetar processos, considerações devem ser dadas nas etapas do processo. Atividades, fluxos, medições de controle, necessidade de treinamento, equipamento, né? Tudo isso aí tem que estar na sua cabeça. Isso aí é o processo. Eu tenho um comércio, eu tenho um mercantil. Então, o que eu quero fazer? Eu quero vender mais. Mas como é que eu vou vender mais? Posso pensar num processo para vender mais. Olha um processo simples para vender mais. Eu vou vender mais se eu colocar, por exemplo, uma promoção no qual a pessoa compra a partir de tantos reais, isso já é muito feito aqui no nosso comércio, né? Comprou a partir de tantos reais, você concorre a um prêmio, né? Então, você concorre a um prêmio. Então, o que acontece? O pessoal passa a ir comprar lá pensando nesse prêmio. Obviamente que o prêmio tem que ser mais ou menos para você ter a ideia, né? Ter a ideia de que o pessoal vai dizer assim, não, mas vou ganhar só uma frigideira velha? Não. Mas uma geladeira. Opa! Geladeira. Então, você pensa direitinho aí, faz o processo para ganhar esses clientes. A formulação de estratégias e políticas. A utilização de processos definidos por toda a organização conduz a resultados mais previsíveis, melhor uso de recursos, tempos de ciclo mais curto e custo mais baixo. A adequação de objetivos e metas. O conhecimento da capacidade dos processos permite a criação de objetivos e metas que vão ser desafiadores. E como você já conhece, né, o processo, você sabe o quanto você consegue fazer. Gestão operacional.
A adoção do enfoque de processos para todas as operações resulta em custos mais baixos, prevenção de erros, controle de variabilidade, tempo de ciclo mais curto e saídas mais previsíveis. Só para vocês terem ideia, quando você tem o processo todo na sua cabeça, você erra menos, você consegue baixar o custo, né? Por exemplo, eu preciso comprar para o meu mercantil. Então é simples, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá e vou comprar no fornecedor local. Mas o fornecedor local, todo mundo sabe que ele é mais caro do que se eu fosse comprar de fábrica. Mas aí eu tenho que analisar. Será que eu tenho que comprar de fábrica, porque aí eu tenho que comprar bem mais? Será que eu vou gastar mais, vou gastar menos, eu vou ter estoque para guardar, eu vou ter espaço, né? Tudo isso aí você vai ter que ir pensando, né? Na gestão de recursos humanos, o estabelecimento de processos eficientes para a gestão de recursos humanos, tais como contratação, educação, treinamento, permite o alinhamento desses processos, né? É necessário que a gente pense em fazer, como é que eu posso dizer, que o recursos humanos ele possa ser, vamos dizer assim, principal. Recursos humanos ele é excepcional, a gente precisa estar ali. Sempre a gente precisa dos nossos colaboradores, essa é a palavra certa. Até aí, tranquilo. Eu parei de apresentar por conta de que a gente vai fazer, como eu disse, quatro princípios hoje, 4 princípios na próxima aula. Mas tranquilo até aí. Quais são os 4 princípios? Vou perguntar para vocês agora. Primeiro princípio, o Pablo. Pablo está aí? Pablo? Alô? Pablo? Tá dormindo. Vamos ver outro aqui. É assim que a gente faz a chamada, né? Deixa eu ver aqui outro. William, Felipe. Opa, Ah, beleza. Ô, William, qual que é o primeiro princípio? é organização focada no cliente. Exatamente. Sempre tem que pensar no cliente em primeiro lugar. Francisco Emanuel. Francisco Emanuel. 0. João Pedro. João Pedro. 0. Tá ruim, viu? Iane Vitória. Oi. Muito bem. Iane, qual é o segundo princípio, Iane? Como é, Túlio? Qual que é o segundo princípio que a gente estudou hoje? Iane dormiu. Só para esclarecer, o segundo princípio é o princípio da liderança. Tá certo? Olha o Pablo aí falando aí. Tá sem fone. Ok, Pablo. Tranquilo. Qual que é o terceiro, então, Pablo? Terceiro princípio. Vou desbloquear agora. Qual é o terceiro princípio aí? É trabalhar com ânimo, né? Muito bem. Tudo bem. É mais ou menos isso, né? Tá certo. É você pensar assim. Sempre pensar no envolvimento de pessoas, né? É você pensar nas pessoas. E depois o quarto princípio é o princípio do processo. É o enfoque no processo. Tá certo? Vou parar aqui a gravação. Na sequência, a gente conversa aqui.